Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a gente está aqui para mais um episódio de Crises. Nossa, vários episódios de Crise na Fé já. E como é que está sendo para vocês? Vocês estão gostando dos vídeos do Crise na Fé? Estão cansados de crise, saudades dos vlogs? Como é que é? Tem que ouvir o retorno de vocês para ver como é que as coisas estão indo. Mas, por hoje, mais uma pergunta que tem gerado crise na fé de um irmãozinho, talvez alguns irmãozinhos e irmãzinhas que se identifiquem, ou talvez você conheça alguém que precise disso aqui. Mas a pergunta de hoje: e se eu não achar alguém para casar? O desespero do jovem está com crise por causa disso, então vamos conversar. Gente, o casamento é uma benção, mas não é tudo. O reino de Deus é muito mais importante que o casamento, algo que vem primeiro. O reino de Deus e a sua justiça, eles vêm em primeiro lugar. Então, a gente tem que lembrar disso, porque às vezes parece que a gente deixa umas ideias entrar como se tivessem coisas que fossem mais importantes, Tipo, viver uma vida boa, bonita, tradicional, conservadora, como se esse fosse o objetivo, do evangelho, uma vida abençoada. A vida abençoada é uma consequência do evangelho, mas não é o objetivo, E às vezes a gente começa a pensar tanto nessas coisas que parece que tem gente que começa a trazer Cristo de apetrecho, como um acréscimo, e fica indignada quando as coisas não vão do seu próprio jeito. Gente, não existe dúvida, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e extremamente desfrutável, por conta disso. Família é um projeto de Deus, Se ele não quisesse que as pessoas tivessem famílias, ele não faria com que um homem solitário habitasse em família, ele deixava o homem solitário na dele. Mas família é um projeto de Deus. Isso começa com o casamento. Então, essas são coisas importantes para o Pai Celeste? Sim. Agora, não são mais importantes do que o reino de Deus. A palavra de Deus fala, inclusive, daqueles que, por conta do reino do céu, se fizeram eunucos, pessoas que desistem da bênção que seria o privilégio do casamento, porque eles estão buscando o reino em primeiro lugar. E essa atitude, comendável, São pessoas que estão buscando mais o reino de Deus e não menos. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que tem coisas mais importantes que o casamento. E se você não casar? Se você não casar, mas estiver vivendo por reino em primeiro lugar, glória a Deus por isso. Não é o fim do mundo. Então, calma. Israel, fácil para você falar. Você está aí, casado, casou cedo. É verdade. Talvez seja fácil para mim falar agora. Eu casei cedo realmente, mas quando eu tinha 16 para 17 anos, 16 ou 17, eu tive uma experiência que foi um marco na minha vida. Eu estava no meu quartinho, no lugar de oração, e o Espírito Santo falou comigo de maneira clara. Ele disse: Israel, e se eu quiser que você não se case, você está pronto para fazer esse comprometimento? E eu travei ali na hora. E não foi com tom de risadinha, não foi com tom de brincadeira, A pergunta foi: você está disposto para se fazer eunuco por conta do reino? E eu travei. Eu não consegui responder na hora, porque eu vi que era uma parada séria, uma parada sincera. E eu lembro, porque foi um dia inesquecível. Eu chorei por 1h30. Eu ficava olhando o relógio, o tempo passando, eu estava chorando. E eu vi toda a visão e o sonho que eu tinha de uma família, de um casamento, filhos, indo embora. E nesse momento eu falei: velho, essa conversa, certeza que o Senhor vai me levar para um país perseguido, eu vou morrer jovem, é isso que ele está pensando. Eu lembro que eu chorei mesmo, chorei 1h30. E depois de 1h30 de choro, eu realmente cheguei no lugar onde eu pensei, eu fiz as pazes com essa ideia. Eu falei: Senhor, se você não quiser que eu me case, então eu não vou me casar. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Seu reino é para mim o mais importante. E se você quiser, pode duvidar o quanto você quiser. Eu fiz uma entrega sincera naquele dia. E assim que eu fiz isso, o Espírito Santo me disse: muito bem, mas eu quero que você se case. Nossa, aquilo me deu um alívio. Ele me disse: eu tenho planos para o seu casamento e o que isso vai trazer para as pessoas. Eu tenho planos para os seus filhos e a parte que eles têm, a participação deles no reino. E aquilo me trouxe muita alegria, mas ele me disse: mas eu quero o seu coração assim. Eu quero que você saiba que eu sou mais importante
para você do que essas coisas. E, gente, foi um alívio, mas depois daquele dia, aquilo mudou muito a maneira como eu estava pensando sobre o casamento. Porque a partir daquele dia, de fato, eu desisti de casar, eu não estava nem aí. Gente, né, todos os meus amigos diziam que eu ia ser o último a casar. Né? Se você está assistindo, é um amigo meu dessa época, você pode confirmar isso nos comentários, né? Dizer que é verdade. Eu não falava com menina direito, não ficava de conversinha, né? Eu não estava nem aí. Então, eu entreguei isso para Deus. Né? E de fato nós devemos fazer isso. Eu digo, e eu acho que até fiz um outro vídeo sobre isso, não sei se já saiu ainda, das dicas de como encontrar um mozão. Acho que a gente falou sobre isso, mas enfim, algo que a gente ensina. Mateus 6,33 diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas, né, tem um contexto, ele está falando das necessidades da vida, né, de comida, bebida, vestimento, mas a lógica é justamente essas necessidades da vida. Família, ela é uma necessidade, né, ela é uma necessidade da vida que o próprio Deus estabeleceu? Eu penso que sim, especialmente olhando para o fato de que Deus faz com que o homem solitário habite em família, né? Então eu entendo que sim. Então essa é uma área que Deus quer cuidar, né? Tem gente que vai falar, não, isso aí é um exagero, né, de prosperidade, mas vamos lá. Provérbios, né, 18, 22, 19, 14 dizem que um cônjuge é uma dádiva do Senhor, é um presente do Senhor. Logo, se é um presente que vem dele, eu não preciso estar preocupado, estabanado por isso. Gente, é verdade, os melhores casamentos e relacionamentos que eu conheço são de pessoas que não estavam precisando casar. São pessoas que não estavam nem aí para isso, queriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, gente, de verdade, que o melhor jeito de você encontrar um mozão é você desistir dessa ideia. Você realmente ficar tranquilo, não ficar estabanado, não tentar fazer na força do seu braço o que Deus pode fazer por você. Então, a minha experiência foi essa. Eu fui surpreendido, eu casei uma semana antes de fazer 19 anos, casei novão. Não acho comum, não acho que é o que todo mundo devia fazer, mas foi algo feito com a bênção dos meus pais, meu sogro, da minha sogra, né? Eles nos abençoaram, a gente sentiu a alegria de Deus nisso, mas eu preciso ser sincero, não estava nos meus planos nem namorar nessa época, eu não estava nem planejando isso. Meus amigos ficaram todos surpresos, porque eles acharam que ia ser o último a casar. Não foi algo que eu tentei fazer, foi algo que o Senhor fez por nós. E eu vejo hoje do mesmo jeito, olhando para os meus filhos. Gente, minha filha tem 3 anos, ela já chegou para casa mês passado com um testemunho da primeira alma que ela ganhou para Jesus. Ela falou, né, pai, mãe, ganhei um irmão em Cristo. Falou o nome do coleguinha de classe dela. A gente, é mesmo, o que aconteceu? Ela disse, ele falou umas coisas muito feias para mim. Então eu disse para ele, ei, você não pode falar essas coisas, Jesus não gosta disso. Jesus já mora no seu coração? E ele falou, não, Jesus não mora no meu coração. Ela falou, você quer que Jesus more no seu coração? Porque ele morreu por seus pecados. Eu e a Priscila olhando assim, né, já chorando horrores, ela contando. Então, e aí o que você fez, filha? Eu fiz uma oração com ele e ele repetiu. E agora ele é meu irmão em Cristo. Então a gente fez festa ali na hora, ela contando pra gente, o que ele disse? Ele falou, obrigado. Né, a gente olhando e falou, que isso? A menina tem 3 anos e já está na missão. Eu olho para essas coisas e eu me alegro, mas isso volta realmente daquela decisão desde lá de trás, de que o Senhor seria o que buscaríamos em primeiros. E amados, eu tenho muitas falhas, né? Longe de mim tentar parecer ou transparecer que eu sou uma pessoa perfeita, eu erro constantemente, eu estou constantemente aprendendo. Glória a Deus, eu estou cercado de pessoas maduras, eu sou frequentemente corrigido e confrontado por elas, e por isso eu dou glória a Deus. Mas algo, eu acredito que eu posso servir de referência para um jovem, né, solteiro, porque nessa área eu posso dizer, cara, eu entreguei isso para Deus, e se eu vivo algo desfrutável hoje, é por conta disso. Mas e aí, esse é o segredo então para casar rápido? Não. Pode ser que alguém fez a mesma entrega, tenha que esperar uma década. Mas por quê? Porque Deus é bom, Ele sabe o que a gente precisa. Então, às vezes eu vejo gente se comparando, falando, nossa, Israel casou tão rápido e eu tô aqui nos 30 ainda solteiro. E, gente, a gente não pode ficar comparando. Deus sabe, né, o que cada um de nós precisamos e a gente precisa confiar nele. Obviamente tem escolhas que a gente faz que vão interferenciar, né, mas interferir, mas a gente não fica se comparando, né? Você pode olhar para mim e pensar, nossa,
nossa, casou rápido? Casou, mas não me formei na faculdade ainda, né? Eu tranquei a minha faculdade quando ela nasceu, estava no último ano, não terminei até agora. Agora eu estou terminando, eu estou chegando perto de me formar, né? Olhando para quando eu comecei a estudar e os intervalos de começa, para, muda de escola, tranca, né? Eu tranquei mais de uma vez a faculdade. Gente, a minha formatura, né, que está marcada no plano educacional que eu estou agora, a minha formatura, a data da formatura, para quando eu comecei a estudar no superior, dão quase 10 anos. Aí você fala, nossa, você não tem vergonha na cara? Hoje eu vejo que eu errei e eu queria ter terminado mais cedo. Mas também é fruto de escolhas que eu fiz. Um dia eu tava desabafando com o meu discipulador, eu falei, velho, eu tô tão pra trás na faculdade. Ele falou, Israel, se você terminar a faculdade, na época que os jovens estão casando, você tá igual, né? Tá tudo certo. Eu dei risada, falei, cara, é verdade, não tem por que ficar comparando se nossas jornadas vão ser diferentes. Então eu sou feliz com as decisões que eu fiz elas no melhor da minha sabedoria. Onde eu errei, eu aprendi, e eu vejo que eu errei de ter trancado a faculdade naquela época da pandemia em vez de ter terminado. Mas são lições que agora eu levo comigo, estou tentando não repetir essas lições, tanto que eu não terminei a faculdade quando eu tinha tempo, agora eu estou terminando quando eu não tenho tempo, né? Então hoje estou num pique brutal de trabalho, ministério, cuidar das crianças e no meio disso tudo, né, a faculdade que agora eu estou tentando terminar, e é o meu desejo levar isso, né, avante em especializações futuras. Mas tudo isso para dizer que a gente precisa confiar no Senhor. As nossas jornadas não vão ser iguais, então a gente não tenta fazer uma entrega de renúncia visando um lucro, pensando se funcionou para tal pessoa, porque daí isso já não é uma renúncia, é uma barganha. Então o que eu quero dizer? E se eu não casar? Não é o fim do mundo se tu não casar, mas tu provavelmente vai casar. Então, sossega, esquece disso, né? Tu tá jovem, trabalha, sonha, começa a estabelecer a cultura da sua família desde já, né? Porque um dia quando aparecer o seu cônjuge, né? Um dia quando sua esposa chegar, no caso que é o rapaz que perguntou, você já vai ter que ter o que você vai prover, em termos de cultura do lar, sacerdócio do lar, visão, né, para com o reino, direcionamento de propósito. Cara, já tem tanta coisa para estar trabalhando desde já. Então foca nessas coisas e deixa que o resto venha como consequência. Tem uma frase que eu vi uma vez que é: não gaste seu tempo correndo atrás de uma borboleta, cultive um jardim e as borboletas virão até você. O contexto que eu vi essa frase não foi muito legal, era tipo um post de academia. O cara tava falando, tipo, não corre atrás da mina, investe num tanquinho, elas vão correr atrás de você. O contexto foi esse, bem tosco, mas a lógica não deixa de se aplicar, e ela é especialmente verdade para quem busca em primeiro lugar no reino de Deus sua justiça. Isso, né, buscar em primeiro lugar no reino de Deus sua justiça é o que faz a gente cultivar um jardim. E as borboletas da vida a gente não precisa correr atrás, porque elas vêm como consequência de um jardim estabelecido. Então, tentando redimir essa lógica tosca, mas faz sentido. Eu espero que isso possa trazer calma ao seu coração, não se desespere e busque em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça. Em nome de Jesus, amém. A gente se vê no próximo vídeo.